Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe. Graças a Deus, mais uma semana para a honra e glória do Senhor. O Senhor tem nos dado saúde, força e muita sabedoria para vencer cada dia. Eu venho aqui através desse vídeo compartilhar com os irmãos mais uma mensagem para a glória de Deus. Eu gostaria de compartilhar antes um versículo que chamou muito a minha atenção nesta tarde, que se encontra na carta de Hebreus, capítulo 10, versículo 35, 36 e 37. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu, pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Nesta tarde, eu estava me preparando para mais um dia de ensaio com o grupo Promessas de Deus. E o Senhor me chamou muita atenção na questão da fé. E daí eu aproveitei um momento para sentar e ler sobre essa passagem aqui. E eu comecei a me questionar se a fé mudou. Porque a palavra nos orienta que a fé começa no ouvir e ouvir a palavra de Deus. E daí eu comecei a me questionar se a fé mudou. O que mudou na verdade? Se foi a fé, se foi o mundo, se foi a situação. O que mudou? Porque desde o princípio da criação de tudo, se vem falando da questão da fé, do amor e da obediência a Deus. Eu acredito que nada dessas coisas mudou. Porque se a gente pegar o capítulo 10, o capítulo 11, vai começar a relatar sobre a questão da fé que muitos irmãos precisou ter em determinadas situações, em determinadas circunstâncias, com determinadas pessoas. Eles tiveram que ter uma atitude de fé. Quando o Senhor falou para Abraão, para ele sair do meio da tua parentela e ir para um caminho que o Senhor ia mostrar para ele. Então o Senhor naquele momento não tinha revelado nada, só pediu para ele crer. E ele creu porque a fé dele moveu o coração dele. A fé dele em crer naquilo que ele não estava enxergando. Mas na minha Bíblia fala que a fé é a certeza de havermos de receber o que esperamos. Então, naquele momento, o Senhor fez uma promessa para ele sair, que ele tinha que ter uma atitude de sair da zona de conforto e ir para um caminho. Então ele foi na certeza que ele iria receber aquilo a qual o Senhor tinha falado. E aqui em diante ele começa a falar que pela fé Abel ofertou a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. E pela fé Enoque foi arrebatado. Pela fé, sem a fé é impossível agradar a Deus. E pela fé Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos. A fé que nós temos em Deus nos faz a gente ouvir o que o Senhor quer falar. Porque para ouvir a voz de Deus tem que ter fé, tem que crer, tem que confiar, tem que esperar o mover de Deus. Então você vê que desde o princípio de tudo, a atuação da fé foi muito grande. Aí hoje eu me peguei me perguntando o que mudou? A fé, a minha fé, a fé de muitos mudou?
Então, tudo que foi falado ficou em vão? Não. O que mudou? Se a gente parar para pensar, pegar desde o princípio até os dias de hoje, a situação muda. Eu mudo, a minha fé muda. Porque um dia eu tô me amando, um dia eu não tô, um dia eu tô linda, outro dia eu não tô. A minha fé um dia tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo, que me faz pensar que eu vou quase desfalecer, que eu vou morrer na praia. E Deus renova a nossa fé e nos põe de pé de novo. Aí um dia um momento é problema financeiro, outro momento é problema sentimental, outro dia é problema da saúde, outro dia é problema familiar. Então, constantemente as coisas vivem mudando. Mas tem uma coisa que não muda, é Deus. Deus, ele não muda por momento algum, circunstância alguma. A palavra fala que Deus, ele é o mesmo desde o princípio. Deus, ele é o mesmo no meio. E Deus será também o mesmo no final de todas as coisas. E daí, então você começa a pensar e começa a ver que em toda situação Deus sempre esteve presente. E se você pegar e continuar lendo esse capítulo, você vai ver que o narrador ele fala assim: e me faltaria tempo para falar sobre as coisas da fé. Sabe, eu agradeço a Deus, esses homens, essas mulheres de Deus, que têm disposto o seu tempo para estar adorando a Deus. Eu creio que tem muito homem, muita mulher de Deus, que tira um tempo com a sua família para adorar a Deus, para exaltar a Deus. Mas tem pessoas que estão na sua casa e elas não têm tempo para tirar para adorar a Deus. Elas não conseguem vencer os desejos, as vontades da carne, de querer descansar, de querer ficar na frente da televisão, de ficar no Facebook e não tem um tempo com Deus. Tem pessoas que têm, e eu louvo a Deus por essas pessoas ser afirmadas na rocha de Cristo e ter intimidade com Deus, mas tem pessoas que não têm. Aí eu falo, onde está a tua fé? Quando a igreja estava aberta, bem ou mal você ia lá, você adorava a Deus, você exaltava, glorificava, chegava na sua casa, mal lembrava de pegar na Bíblia. E agora a gente está tendo esse momento que as igrejas estão fechadas, mas nós não podemos deixar de adorar a Deus, nós não podemos perder a nossa fé. Sabe aquele primeiro amor, quando você foi chamado na presença de Deus, quando você aceitou Deus como o único Deus, Salvador e consumador da sua fé? Porque você ouviu a palavra de Deus, a palavra de Deus entrou no seu coração e ela fez efeito e você passou a crer. Isso é graça de Deus. Então, a nossa fé, ela não pode desfalecer. Outro dia eu estava, à tarde, quando o Senhor colocou essa passagem ao meu coração, eu estava lembrando de uma situação que aconteceu quando eu fui no ministério adorar a Deus. Senti fortemente a presença de Deus no ministério de dança, que foi adorar o Senhor, na simplicidade, na humildade, no amor de Deus. E o louvor era o seguinte: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. E aí eu pergunto, onde está a sua rede? Onde está a sua fé? É o que eu te pergunto nesta noite. E através deste louvor que vai ser ministrado depois dessa mensagem, Deus, ele te escolheu. Deus, ele te chamou. Deus, ele te separou. Você passou pelo Mar Vermelho, você passou pelo deserto, você passou pelo vale de ossos secos, pela situação financeira, de muitas vezes você ter que adorar a Deus, pregar
a palavra de Deus e sabendo que a sua casa estava assim, ó. Mas você é do Senhor. Ele te escolheu. E ele está no controle de tudo. No controle de tudo. Por mais que a sua fé hoje esteja assim, ó, pequenininha. Se una com um outro irmão. Chame a tua família para adorar. Não deixe esse pouquinho de fé que te resta morrer. Não deixe chegar ao ponto de nem queimar mais o coração. Por quê? Por falta de orar, por falta de se consagrar, por falta de intimidade com o Senhor. Não deixe, não deixe. Eu venho aqui trazer essa mensagem, porque foi dessa forma que o Espírito Santo ministrou o meu coração. Às vezes a gente ora, a gente adora, mas o Senhor ele sempre vai querer mais da gente. Hoje eu comentei o seguinte: o homem que moe cana, ele moe até extrair o melhor caldo. E pode ter certeza que o Senhor nosso Deus, se ele tiver que moer até extrair o melhor de você, ele vai fazer. Mas creia e confia que ele sempre está na situação de tudo. Amém? Deus seja louvado através dessa mensagem e através do louvor a qual o Senhor colocou ao nosso coração. Pai do Senhor, irmãos, boa noite. Deus abençoe a todos, que o Senhor possa falar com vocês através deste louvor no nome de Jesus. Já sendo tarde no final daquele dia, e como de costume, os discípulos o seguia. Ele os convida a passar para o outro lado do mar. Tudo tranquilo, ele pilotando a embarcação. O vento soprava bom para navegação. Ninguém esperava o que iria acontecer. Aí de repente o mar se agita de maneira veemente. O vento sopra inquietando toda a gente. Desesperados começam a gritar: socorre-nos, Jesus, socorre-nos. Se não for o Senhor, estamos sem sorte e vamos morrer no meio do mar. Jesus acorda, pois estava dormindo na polpa do barco, pois o seu corpo humano estava cansado, mas sua alma de Deus não dorme jamais. Ele se levanta, acalma o vento e a fúria do mar. Vento não tem ouvido, nem tampouco o mar, mas quando Jesus fala, eles têm que escutar. Se fui eu que te chamei para atravessar o mar, você não ia morrer no meio do grande mar. Pode até se levantar uma grande tempestade que encubra o teu barco, mas você não morrerá. Quem formou você fui eu, quem criou o mar fui eu. E esse vento veemente, quem está soprando sou eu. Posso até estar dormindo lá na popa do teu barco, até dormindo pesado, o controle ainda é meu. É meu, é meu, é meu, é meu, você é meu. O vento e o mar é meu, o teu problema é meu, o teu deserto é meu, teus inimigos são meus, o teu ministério é meu, tua família, teu trabalho, tua casa, tudo é meu. Se o mar é o problema, eu
Senhor possa ser louvado através dessa vídeo. Você que gostou, comenta, compartilha, para que outras pessoas possam ser visitadas pelo Espírito Santo através deste louvor. Segue o nosso canal também no YouTube, Promessas de Deus. Amém?